Se você quiser escolher continuar no seu mundinho, na sua bolha vitimista, na sua bolha de comodismo, na sua coitadolândia, eu sinto muito. O mundo não vai parar pra você ficar melhor. Olá pessoal, eu sou a Gabriela Inácio, esse é o meu canal e hoje eu vou falar sobre fracasso. Afinal de contas, quem é que nunca fracassou na vida, né? Eu mesmo posso me considerar uma colecionadora de fracassos, porque é uma coisa que é inevitável. E eu passei muito tempo me prejudicando de várias formas por não saber lidar com o fracasso. Eu achava que isso era sempre uma derrota e uma fraqueza, e eu me sentia sempre muito envergonhada. Pra você ter uma noção, o primeiro mega fracasso que aconteceu comigo foi, pelo menos até onde eu me lembro, né, quando eu tinha 15 para 16 anos, quando eu simplesmente não consegui concluir, não consegui me formar no curso de balé, onde eu treinei, me dediquei, dei todas as minhas forças, o meu tempo, a minha energia, desde os 9 anos de idade. Gente, era todos os dias, tá? Não era assim, que nem levar no karatê hoje, 2, 3 vezes por semana, por uma horinha de tempo. Era um balé clássico profissional. Eu chegava lá 2 horas da tarde, saía 4h30, 5 horas, todos os dias. Então, assim, não foi uma leve derrota, foi uma puta derrota, um puta fracasso. Era uma coisa que eu queria muito. Desde os 5 anos eu ficava ali pra minha mãe falando: mãe, eu quero ser bailarina, quero fazer balé. Ela deu um jeito. Acho que desligou. Ah, não, desligou não. Tá muito quente aqui em Itajaí, meu Deus. E aí, quando chegou ali nos 15 anos, que eu vi que eu não ia conseguir me formar, eu tava chegando ali, faltava 2 meses pra finalizar o ano, e todas as minhas amigas na sapatilha de ponta, elas estavam muito bem, elas eram muito melhores do que eu, e eu tava ficando pra trás, porque naquele momento, alguns meses antes, quase um ano antes, meu pai acabou falecendo, e aquilo tirou meu chão, né? Todo aquele mundinho de sonhos que eu vivia desmoronou. E quando meu pai faleceu, eu me vi perdida, assim, e agora? Eu tenho que continuar para me formar como bailarina e começar a ganhar dinheiro. O ano que vem eu já vou começar a ganhar meu próprio dinheiro, né? Ufa, eu pensava assim. Mas acontece que nesse percurso, né, do falecimento do meu pai, a gente ficou sem dinheiro. Minha mãe não tinha condições, ela não trabalhava fora, não tinha uma profissão. E naquele momento ela começou a trabalhar para sustentar a gente. E eu não tinha dinheiro para nem de passagem de ônibus para ir até a escola de balé. E aí eu ia um dia sim, um dia não. Aí quando eu conseguia ir, eu tinha que ir a pé, né? Eu andava cerca de 7 quilômetros para chegar lá no balé. Só que antes eu estava estudando. Eu estudava de manhã, ia a pé para a escola, porque eu não podia perder a escola de forma alguma, que também ficava uns 7 quilômetros de casa. E dali eu ia pro balé. Só que tinha dia que eu não aguentava, né? Porque às vezes eu não tinha um almoço, eu não tinha que voltar a pé de novo, era muito desgastante. E aí foi chegando no finalzinho do ano ali, eu vi que um dos professores já chegou pra mim e falou: olha, você não vai ter condições de passar pro próximo ano, né? Você não tem como se formar. Você precisaria de mais um ano pra você ficar ok, né? 90, 100%, porque você sabe que o balé é uma coisa que exige muita disciplina, muito perfeccionismo. E eu tava muito longe daquilo. Então, além da frustração que eu já tava passando, né, a dor da perda do meu pai, ainda ter que encarar isso, eu não quis nem continuar os últimos 2 meses que faltava pra finalizar o ano. Fiquei com muita raiva, porque eu não achava justo, né, me dedicar tanto tempo assim, eu não sei, com certeza isso já aconteceu com todos vocês, né, em algum momento da vida. Mas quando acontece isso com a gente acha que é só com a gente que acontece, né? Que é injusto demais, porque sempre comigo, né, que acontece isso. E por conta disso eu mudei completamente, pensei, não, eu vou pensar em outra coisa, em outro curso. Eu tava ali finalizando o ensino médio, e aí eu pensei no design de moda, porque era uma coisa que a gente já usava muito lá no balé, que eram os figurinos, né? Cada apresentação tinha um tema e volta e meia eles viam que eu desenhava, assim, nos meus momentos de pausa. Eu pensei, por que não, né? É uma coisa que eu já fazia lá no balé e eu vou tentar seguir isso daí. Comecei a me focar, tirei totalmente o foco daquilo lá e foi isso que, sem perceber, me fez, entre aspas, superar aquele fracasso, sem ficar sofrendo, sem ficar me lamentando, sem ficar achando culpados. Porque realmente não tinha culpados, né? Eu ia culpar meu pai que faleceu, eu ia culpar minha mãe que não tinha condições
de pagar passagem pra mim. Assim, eu ia com minhas irmãs, não tinha como, eu tinha 2 irmãs mais novas, né? E aí eu pulei pra esse novo foco. E aí terminei o ensino médio, já pensando ali no cursinho pré-vestibular, que eu teria que fazer o ano inteiro para depois prestar o vestibular lá na Universidade de Londrina. E eu fui mega focada, eu não queria saber de ninguém, não queria saber de namorar, não queria saber de ficar saindo, embalada, de fazer muitos amigos, não. Eu tinha um foco. Pensei, agora vai dar certo. Mas quando eu entrei, eu fiz o vestibular, passei, fui a pessoa mais feliz naquele momento da minha vida. Eu tinha 17 para 18 anos. Só que daí quando eu me deparei com tudo que estava acontecendo ali durante as aulas de design de moda, eu vi que era um curso público, não tinha mensalidade, mas tudo que eu teria que comprar ao longo do curso ultrapassava o valor de uma mensalidade que eu poderia pagar. E aí aconteceu que depois de 2 anos e meio de faculdade, eu acabei me envolvendo com meu primeiro marido e nisso eu engravidei. Eu falo assim às vezes, né, olhando pra trás, eu bobeei. Não fui responsável, não pensei e acabei engravidando. Nesse momento eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu ia continuar a faculdade difícil do jeito que eu tava, sem dinheiro pra nada praticamente, tendo um filho e dando essa responsabilidade pra minha mãe, pra poder me ajudar enquanto eu terminava, ou eu assumia total responsabilidade pelo erro, né? Meu filho não é o erro, jamais. Mas assim, aquele momento, sabe, em que eu tava tão focada, porque na minha cabeça passava assim, né? Por que eu fui da brecha pro fracasso? E eu acabei trancando, nem tranquei, na verdade, eu decidi mudar de cidade, de tanta vergonha que eu fiquei de mim mesma por ter feito uma coisa dessas que não tava no meu plano. Foi a escolha que eu tomei naquele momento. Fui pra outra cidade. Eu ia ao mesmo tempo me esconder, porque em outra cidade, um lugar em que ninguém me conhecia, era uma situação assim onde eu poderia respirar mais tranquila, sabe? Ufa, graças a Deus, ninguém tá sabendo o quanto eu fracassei. Larguei uma faculdade lá que foi tão difícil pra entrar. E recomecei minha vida ali. Mas aí na vida, né, a gente muitas vezes não consegue enxergar no longo prazo. A gente quer que as coisas aconteçam no imediato. E esse é o motivo pelo qual muitas vezes a gente. O que deveria ser só um tropeço, a gente entende como fracasso e acaba desistindo. E aí vinha a raiva, né? A raiva, a frustração. A gente começa a pensar por que que eu sou assim, por que que eu não consigo desenvolver alguma coisa, no que eu sou boa, se eu não conseguir numa coisa aqui, não conseguir na outra ali. Esse é um momento, acho que na vida de todo mundo, que a gente precisa realmente analisar, parar, respirar, né? E analisar o que está acontecendo na nossa vida. E nisso, eu acabei me isolando dos amigos, dos conhecidos, né, que eu tinha. Alguns em Londrina, outros em Curitiba, onde eu morei por muito tempo. Só que quando a gente fica tão focado em não fracassar, o único resultado possível é exatamente o fracasso. Porque você foca todas as suas energias nisso, esquece amigos, esquece parentes, esquece até de viver a sua vida realmente no agora. Você entra no automático para você atingir um resultado que você tem tanto medo que não aconteça, que aí quando você vê, muito tempo da sua vida se passou, você não viveu, você deixou de construir relações, amizades, para chegar no momento e se dar conta que você não tem ninguém e nem o que você estava buscando, que era o seu objetivo, conquistar o seu objetivo. Mas aí quando eu percebi que eu teria que começar a me responsabilizar pelos meus resultados, independente se alguém ia me ajudar ou não, se alguém ia me criticar ou não, se sei lá, tivesse qualquer outro empecilho, eu teria que ser a pessoa responsável por superar aquele obstáculo para chegar onde eu queria. E eu vi que mesmo assim, muitas vezes o fracasso acontece, ele simplesmente atravessa na nossa frente. E eu vi que é uma coisa natural, que não adiantava eu ficar obcecada, tentando de todas as formas e tentando encontrar culpados. Que raiva, eu não tô conseguindo realizar tal coisa, eu tô fracassando porque as pessoas isso, as pessoas aquilo, o dinheiro isso, o dinheiro aquilo. Quando na verdade o fracasso é natural da vida e mais do que isso, ele muitas vezes vem pra mostrar pra gente que talvez não seja esse o caminho. Eu entendi que qualquer coisa que eu fizesse, que eu escolhesse fazer e começar a praticar, mesmo que eu não chegasse onde eu queria, aquilo me serviu de treino para a próxima etapa.
E que a vida, na verdade, é um eterno treino. Tá todo mundo treinando. Não é só a criança que tá ali aprendendo um karatê, aprendendo matemática, pensando no que quer ser na vida. A gente tá treinando. A gente tem um relacionamento, não dá certo, foi um treino pro próximo, onde você vai estar mais forte, você vai estar mais resiliente, mais atenta aos sinais. Aí vem o segundo, vem o terceiro relacionamento, foi um outro treino para que você pudesse, em algum momento, chegar no relacionamento que você considera ideal para você. Então, se a gente encara os nossos fracassos como uma derrota eterna ou como um azar da vida, ou fica se vitimizando, fica ali na coitadolândia, a gente passa a vida vivendo de migalhas, vivendo de sofrimento, numa vida medíocre e com raiva das pessoas. Porque a gente não consegue enxergar. Tem pessoas que não conseguem enxergar que ela tem responsabilidade, sim, no fracasso dela, mas que não é por isso que ela precisa desistir e morrer nesse mundo de fracasso, de derrota, de tristeza, de humilhação. A partir do momento em que você enxerga isso, ok, o fracasso pode acontecer na vida, mesmo que eu tenha me esforçado, que eu tenha colocado minha energia, nossa, perdi muito tempo nisso, perdi muito tempo nesse relacionamento e olha o que aconteceu. Primeiro que isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque nós estamos lidando com um ser humano. E segundo, que um relacionamento é feito de duas pessoas. Um relacionamento de vendas, duas ou mais pessoas. De uma empresa, duas ou mais pessoas. Então, sempre que você está lidando com pessoas, pode dar alguma coisa errada. E você é responsável, sim, por alguma porcentagem daquela relação. Nunca ninguém vai sair impune, 100%. Olha, eu sou um santo iluminado, não fiz nada, e olha o que aconteceu comigo. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando você começa a encarar o fracasso como algo natural da vida, que pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que tenha se esforçado muito, talvez na direção certa, talvez na direção errada, você muda completamente o destino da sua vida. Porque você sai do vitimismo, do coitadismo e passa a tomar uma posição, uma decisão. Ok, aconteceu, fracassei, foi uma merda, eu sofri horrores, fiquei com raiva, não achei que foi justo, mas e agora? Daqui pra frente eu preciso continuar, vou escolher uma outra coisa, mas não com aquela obsessão de antes, que foi o que aconteceu comigo. Não querendo que as coisas aconteçam rapidamente, com aquele imediatismo, com aquela urgência, porque cada coisa tem seu tempo. Então, se você coloca um novo objetivo, começa de outra forma, às vezes você até continua. Por exemplo, médicos. Tem médicos que estão buscando a cura de alguma doença. E não vai ser na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, e não é por isso que ele vai desistir. Ele vai tentar de outras formas o mesmo objetivo. Então, quando você encara as coisas dessa forma, vai chegar um momento em que é inevitável. Você vai ter sucesso. Você vai ter uma realização. Você vai encontrar o caminho. Pra mim, funcionou muito bem encarar o fracasso com naturalidade. Não como uma injustiça, porque eu não sou mais especial do que ninguém. Eu não tenho mais direitos do que nenhum outro ser humano. Então pode acontecer comigo sim. O importante é não desistir. Entender que tudo isso é um treino para a próxima fase, como a situação de videogame, né? Você vai tentar matar o monstro na primeira fase e você morre várias vezes, mas nem por isso você desiste. Você tá treinando e vai até encontrar uma forma, vai no YouTube buscar vídeos que te mostrem técnicas para derrotar aquele monstro da fase 1 até que você passa para a fase 2, onde você vai estar mais forte, mais experiente. E é isso, a vida é sobre isso. Aí quando a pessoa, né, no caso você, quando você chega lá na frente, você conseguiu realizar o que você queria, você tem toda uma trajetória para contar. E aí você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Você vai poder ajudar outras pessoas com aquilo que você realizou. Vai poder inspirar outras pessoas também. Agora, se você quiser escolher continuar no seu mundinho, na sua bolha vitimista, na sua bolha de comodismo, na sua coitadolândia, eu sinto muito. O mundo não vai parar para você ficar melhor. Ou você para enxergar a sua realidade, reconhecer seus erros, entender que o fracasso é natural da vida e recomeça, ou você vai ficar para sempre nessa situação. E eu acho que não é isso que você quer, né? Então nunca é tarde. É isso, essa é a reflexão que eu trouxe hoje, porque é uma coisa que não vai deixar de acontecer. Você vai estar com 99 anos e vai ser ainda vai existir a possibilidade de você fracassar.
Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido útil de alguma forma pra vocês. Depois comenta aqui no vídeo se você teve alguma... Se você chegou a alguma conclusão, teve algum insight, qual foi o pior fracasso que você já passou, comenta ali porque eu quero entender também como vocês lidam com o fracasso. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.